futuro. Em um pergaminho da Mesopotâmia, datado de 1700 a.C., hoje no Museu do Louvre, se encontra a seguinte pergunta: quanto tempo levará para uma soma de dinheiro para dobrar se investida 20% ao ano e com os juros computados anualmente? Vejamos brevemente como funciona um sistema de juros compostos. Se investirmos R$100, o principal, com juros compostos anuais de 10%, no final do primeiro ano teremos 100 vezes 1,10 igual a R$110. Esse valor passa a ser considerado o valor principal para o segundo ano, de forma que teremos igual a R$121 no final do segundo ano, e assim sucessivamente. Portanto, o investimento cresce como uma progressão geométrica de razão 1,10. Se, entretanto, investirmos essa quantia com juros simples, a remuneração anual não levará em consideração o valor correspondente ao juro acumulado, mas somente o valor principal. Então, no final do primeiro ano, teremos 100 vezes 1,10 igual a 110, mas no final do segundo ano, teremos novamente 100 vezes 1,10 igual a 110, totalizando 120. E o nosso juro será de 10, 20, 30 e etc. Ao final de cada ano, representando uma progressão aritmética de razão 10. Claramente, dinheiro investido a juros compostos cresce mais rapidamente do que juros simples. Usando juros compostos, se ao fim de um ano a quantia inicial, o valor presente, cresce 20%, isso é, para achar um valor futuro, VF, temos que somar 20% à nossa quantia inicial, VP. A taxa de juros de 20% é dada por I igual a 20 dividido por 100, igual a 0,2. E temos valor futuro igual ao valor presente mais 0,2 vezes o valor presente, igual a VP vezes 1,2 ao final do ano. Ao longo dos N anos, vamos multiplicando a quantia por 1,2. Após N anos, teremos valor futuro igual ao valor presente multiplicado por 1 mais I elevado a N, em que I é a taxa de juros. Os babilônios queriam VF sobre VP igual a 2. Como a quantia inicial deve dobrar, o que os babilônios queriam calcular era o valor de anos N na equação 1 mais I elevado a N igual a 2. Para resolver essa equação, são necessárias noções de valor presente, valor futuro e logaritmos que os babilônios desconheciam. Entretanto, eles sabiam que 1,2 ao cubo igual a 1,728 e que 1,2 à quarta igual a 2,0736. E por aproximações sucessivas, eles conseguiram chegar ao valor 3,7850, que é muito próximo do valor correto, 3,8018. 3 anos, 9 meses e 18 dias. De certa forma, os babilônios, sem saber, usaram logaritmos quando escreveram a tabela contendo as aproximações sucessivas. Hoje em dia, diríamos que os babilônios aplicaram o método de juros compostos para determinar o tempo que um valor investido leva para dobrar. Agora vamos dar um salto no tempo para as finanças nos dias de hoje. No mundo financeiro existe todo tipo de periodicidade para aplicações ou empréstimos, anual, semestral, mensal e até diária. Dada uma taxa de juros anual, digamos 1%, e um capital inicial a investir de R$100 durante 10 anos, aplicaremos juros compostos em duas situações. Primeiro, com os juros de 1% computados mensalmente, e na segunda situação, com juros de 1% computados quinzenalmente. Então pergunta, qual das duas aplicações rende mais? Eu sei que você escolheu a segunda alternativa. Porém, vejamos por quê. Suponha que um banco decida usar uma periodicidade N em um ano. Então, a taxa I será dividida por N e cobrada N vezes no período de K anos. E nossa expressão 1 passa a ser VF igual VP, 1 mais 1I sobre N elevado a Kn. Então, intuitivamente, nos parece que quanto maior a periodicidade N, maior será a remuneração, uma vez que o número de multiplicações por um valor maior que 1 é maior. Calculamos, para os valores do nosso exemplo, a remuneração, isto é, o valor futuro,
para diversas periodicidades no período de um ano. A surpresa é que, a partir de certa periodicidade, a remuneração do valor futuro quase não se modifica. Para ver melhor o que acontece, vamos simplificar usando K igual a 1 e uma taxa de juros de 100%, isto é, I igual a 1, com a qual nós brasileiros estamos bem acostumados. A expressão fica então VF igual a VP, 1 mais 1 sobre N elevado a N. E calculamos essa tabela. Parece que depois de certo valor, qualquer acréscimo em N pouco afetará VF. Será que é possível acreditar que depois de um certo valor de N, a expressão VF igual a VP, 1 mais 1 sobre N elevado a N, não crescerá acima de 2,71828, etc.? Bem, isso é provado matematicamente, pois lembre-se que, embora com infinitos termos, as séries podem tender a um limite. Esse número é o valor de um dos mais importantes parâmetros da matemática, conhecido por E, o número de Euler, definido como o limite quando n tende para infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n, que significa que quando o valor de n tende para infinito, o valor da expressão tende para E. Veja então que o número E já aparecia, mesmo que de maneira camuflada, nas transações financeiras de muitos séculos atrás.